Ela é hoje uma das cientistas mais conhecidas e aplaudidas no mundo inteiro. Seu nome tornou-se símbolo da pré-história americana, investigando sua luta e a falta de um apoio maior ao seu imenso trabalho. João Cláudio Moreno tornou-se seu admirador. E nesta conversa revela toda a sua gratidão por tudo que ela faz pelo Piauí. A entrevistada de hoje é nada mais, nada menos que Niede Guidon. A professora Niede Guidon nasceu em Jaú, interior de São Paulo, em 13 de março de 1933, filha de Cândida Viana de Oliveira Guidon e Ernesto Francisco Guidon. Cursou História Natural na USP, Universidade de São Paulo, onde se especializou em zoologia. Começou a carreira profissional em 1959 como professor e posteriormente transferiu-se para a seção de arqueologia no Museu Paulista. Viajou a Paris, onde realizou especialização em pré-história, doutorado e livre docência em arqueologia pela Sorbonne, sendo contratada como pesquisadora do Centro Nacional de Pesquisa Científica em 1966. Notabilizou-se pela descoberta em 1981 de artefatos de pedra lascada que comprovariam a presença de culturas pré-colombianas no Brasil há 25 mil anos. Anos mais tarde, encontrou resíduos de carvão oriundos de uma fogueira datados de 48 mil anos. Suas descobertas suscitaram intensa polêmica na comunidade científica, pois até então se admitia que o homem só teria chegado à América do Sul há cerca de 12 mil anos. Sua dedicação à causa destas pesquisas e a luta pelas mudanças das estruturas sociais e econômicas na região do Parque Nacional da Serra da Capivara a tornaram uma figura mitológica e conhecida no mundo inteiro. Atualmente, doutora Niede luta para, além de ver reconhecida sua teoria na comunidade científica internacional, implantar um aeroporto e um hotel-resort em São Raimundo Nonato, para melhor atender a curiosidade de milhares de turistas e cientistas que ali aportam para descobrirem o maior acervo arqueológico da América Latina, num parque que foi considerado pela pesquisa do Guia Quatro Rodas o melhor do Brasil em estrutura e conservação. Doutora Niede, o Piauí é um estado muito esquecido, muito distante. Foi o último a ser colonizado, quer dizer, um dos mais pobres, a população muito pequena, o poder político ínfimo, quer dizer, faltam estradas, a metade da população é ainda analfabeta. De repente, as suas descobertas no sul do estado. Então, o Piauí virou um objeto de procura. São revistas, são reportagens, são programas, virou tema de escola de samba no Rio de Janeiro, são pesquisadores do... A senhora virou patrimônio da humanidade, quer dizer, nós estamos humilhados, nós somos o berço da humanidade, somos o berço da civilização na América. A senhora tem uma consciência da importância do seu trabalho, da sua luta para o Piauí? Bem, esse trabalho é um trabalho conjunto de toda uma equipe e justamente o que originou o trabalho foi a importância deste patrimônio que existe no sul do estado. E que, pelas notícias que eu tenho, não é só o sul do estado. Aparentemente, o Piauí, durante a época pré-histórica, era uma região riquíssima em água, os rios eram muito grandes, era uma região de contato da floresta amazônica com a Mata Atlântica, e isso originou, então, uma região que oferecia uma variedade de recursos a essas populações pré-históricas muito grande. Nessa região de São Raimundo Nonato, do Parque Nacional Serra da Capivara, nós pudemos documentar toda essa evolução do clima, da riqueza que havia, uma riqueza não só da flora, mas também da fauna. As espécies fósseis que nós temos lá são numerosas, variadas, inclusive espécies que eram desconhecidas dos paleontólogos foram descritas lá na região e eram numerosas. Então, esses primeiros homens que chegaram lá na região, hoje nós sabemos que eles chegaram lá entre 100 mil e 60 mil anos atrás. Eles chegando lá, eles encontraram esta espécie de paraíso, lugar cheio de alimentação, de água, de floresta, as montanhas, um lugar então onde havia a possibilidade de se fazer aldeias, de se esconder em lugares mais protegidos, porque a fauna era uma fauna muito grande, perigosa.
Então, eles tinham tudo para se desenvolver. E aí eles começaram a desenvolver uma sociedade que criou uma cultura que eu considero uma das grandes culturas do mundo. Uma cultura que não se manifesta através de riquezas materiais. Por que ela não se manifesta através de pirâmides, de templos, de palácios? Porque eles viviam numa região onde eles não precisavam fazer isso. E era uma sociedade de caçadores-coletores, quer dizer, uma sociedade que, por definição, é igualitária. Não existe o grande chefe e os escravos, porque sempre que há uma grande construção, um palácio, um templo, nós podemos saber que nós temos os sacerdotes, os reis e os escravos. As sociedades que viviam aqui não tinham escravos, eram todos iguais. Todos eles tinham que sair à caça, procurar sua comida, construir as suas casas. Os bens da natureza, a água, a terra, não tinha dono, era de todos. Isso fez, então, com que eles pudessem dedicar todo o seu tempo a criar obras de arte. E essas obras de arte que estão lá nessas cavernas, nessas grutas, nesses abrigos, na Serra da Capivara, elas são, como a professora Anne-Marie Pessis já demonstrou, a maneira como eles encontraram para contar a sua história. Essas pinturas contam a história desse povo, registram as suas lendas, os seus mitos, as suas religiões, as suas festas, tudo aquilo que era importante para aquela sociedade que devia passar de uma geração para outra. E essa população, essa civilização foi dizimada, foi destruída? Essa civilização nós pudemos segui-la por cerca de 55 mil anos, que nós já temos datações de 57 mil anos, nós podemos segui-la, a sua evolução, tendo certeza que é a mesma até 6 mil anos atrás. Há 6 mil anos atrás aparecem outros povos, já deve ter havido já uma primeira mistura. E essa sociedade indígena que viveu ali, porque eram sociedades indígenas, então começou a haver um intercâmbio com outras, começou a mudar. A arte muda também. Mas era uma convivência pacífica entre eles, não? Sim, então, quer dizer, as guerras havia são também. Guerras naturais, né? Mas são guerras, por exemplo, todo mundo sabe que as guerras indígenas, aquela grande festa, todo mundo se pinta, vai para a guerra, matou um, pronto. A honra está salva. Quer dizer, não eram guerras de extermínio. Sim. Porque, como caçadores-coletores, eles sabiam que não pode chegar e matar como se mata quando se joga uma bomba atômica, porque senão acaba com todo mundo. Quer dizer, o extermínio mesmo. O extermínio veio quando chegaram os brancos. Com a colonização. Com a colonização. Quer dizer, a colonização foi realmente brutal. E a senhora encontra vestígio muito antigo. Você não encontra vestígio, por exemplo, de um registro desta invasão, do confronto com o invasor? Do confronto nós não encontramos ainda. Eu tenho a notícia de um sítio, de uma desses abrigos, que me disseram que está coalhado de ossos na superfície. É um cemitério de... Não foram enterrados, estão na superfície. Então, nações indígenas. Não fui ainda até lá, mas a informação que eu tive é que esses ossos estão lá amontoados. Então, o que poderia ser, seria, por exemplo, um local onde encurralaram os índios e mataram. Pimenteiras, por exemplo? Pois é. Aí existem todos esses nomes, mas na realidade nunca houve um estudo. Sobre e ninguém isso. sabe Pimenteiras o que ele quer dizer. Quer dizer, né? Nós, na nossa hipótese, é que os grupos indígenas que estavam lá, que descendiam desses primeiros povoadores, esses grupos indígenas seriam da língua G, que é a grande família linguística que ocupava a região da Caatinga e do Cerrado quando chegaram os brancos. Sim. E que depois foram sendo empurrados, não é? Agora, realmente, nós temos um sítio que se chama lá Toca das Caboclas, que é o nome que eles davam aos índios, e que nós pensamos que talvez possa ter sido um dos últimos lugares onde se esconderam as mulheres indígenas que escaparam da matança, e é uma região que tem água, né? Lá dentro tem água sempre. Mas eu ainda não tive a oportunidade, nós temos tido muito trabalho, de descer até o fundo para ver se encontra alguma coisa desse contato.